Olá, ouvintes da Capital FM, internautas que acompanham o Preto no Branco pelo Facebook do pnbonline.com.br. Eu diria que é dramática a situação do estado de Mato Grosso, relatada ontem em entrevista coletiva pelo governador Mauro Mendes. Isso porque a União está falhando com o Mato Grosso. E também porque a bancada federal de Mato Grosso não está apoiando na medida adequada que o Estado precisa e merece nessa disputa com a União, onde o interesse de Mato Grosso é claro e justo. E o interesse da União também é claro, só que é injusto. A União quer dar o calote em Mato Grosso. E Mato Grosso precisa de que o calote não aconteça. Eu vou explicar para o ouvinte. Eu estou dizendo aqui que o Estado de Mato Grosso recebeu no início do governo Mauro Mendes. Primeiro, em janeiro, Mauro Mendes mandou um projeto para a Assembleia Legislativa fazendo um ajuste nas contas públicas. Depois, em fevereiro ou março, recebeu aqui a Secretaria do Tesouro. Depois, mais ou menos em fevereiro, aprovou na Assembleia Legislativa a autorização para o empréstimo junto ao Banco Mundial. Na entrevista que deu em Mato Grosso, a Secretaria do Tesouro Nacional, ou melhor, os responsáveis pela Secretaria do Tesouro Nacional, elogiaram o projeto de ajuste do governador Mauro Mendes e disse que iriam se empenhar pela aprovação do empréstimo junto ao Banco Mundial, que é para pagar o Bank of America. Detalhe importante, daí a dramaticidade que me referia no início do comentário. Ontem, o governador Mauro Mendes claramente, transparentemente revelou à população que ele já está no limite do limite do limite. Porque em setembro vence o empréstimo com o Bank of America. E se não for liberado o empréstimo do Banco Mundial, terão que sair das contas do Estado 160 milhões de reais. E isso vai desarrumar as contas do Estado, prejudicando a gestão, prejudicando a administração e prejudicando todo um planejamento que é para beneficiar os servidores públicos em todas as suas categorias a partir do ano que vem. É um assunto relevantíssimo para o Estado de Mato Grosso. E o que aconteceu na semana passada em Brasília? O governo Bolsonaro não se encontra, ninguém sabe qual que é a sinalização do governo Bolsonaro. Ele sinaliza que vai para a esquerda, vira para a direita, sinaliza que vai virar à direita, vira para a esquerda. É um governo que é um erro de português, porque o governo não é, o governo são. É isso mesmo, o governo não é, o governo são. O governo são é um erro evidente de concordância. Por que eu estou dizendo isso? Porque na semana passada, a equipe do governador Mauro Mendes esteve reunida na Secretaria do Tesouro Nacional, até mais ou menos às 15 horas. Pronunciamento oficial da Secretaria do Tesouro Nacional. Mato Grosso merece o empréstimo, nós vamos dar todo o apoio, vamos avalizar, etc, etc e tal. Às 18 horas, 3 horas depois, a Advocacia Geral da União vai ao Supremo Tribunal Federal tentando desobrigar a União de assinar o aval para Mato Grosso. Ou seja, o governo faz duas conversas. O governo faz uma conversa até as 3 da tarde e depois, na calada da noite, crava todos os punhais nas costas do Estado de Mato Grosso. Qual que é o remédio para isso? O remédio para isso é política. O remédio para isso é posição política. O remédio para isso é a atuação da bancada federal. O remédio para isso
o senador de Mato Grosso saber que ele representa o Estado. O remédio para isso é a unidade da bancada federal, coordenada pelo Nery Geller. Mas, além da unidade na Câmara dos Deputados, a unidade principalmente no Senado da República. É hora da Selma ser menos a senadora de Bolsonaro e, pelo menos por uns instantes, a senadora de Mato Grosso. O Hélio Fagundes e Jaime Campos já entraram em campo para tentar ajudar o Estado. Porque se não for autorizado o empréstimo no Senado, e graças a Deus não precisa votar na Câmara, se votar na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e no plenário do Senado o assunto está resolvido, Mato Grosso vai poder acessar o empréstimo. Em acessando o empréstimo, resolve esse problema. Deixa de gastar 160 milhões com o Bank of America. E começa esse processo de arrumação que está dentro do planejamento do governo. Sem isso, o Estado vai ter que refazer todas as suas contas, e o próprio governador Mauro Mendes ontem disse que o Estado está no limite nessa batalha para conseguir o apoio. Além de conseguir o apoio para o empréstimo, a bancada federal tem que exigir do governo federal que libere o FEX do ano passado e deste ano para Mato Grosso, que representaria em torno de 800 milhões de reais. E além de exigir isso, a bancada federal tem que impor que não termine com a Lei Candir, como que é o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, porque o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, ele quer o seguinte, que os estados voltem a cobrar impostos das empresas que exportam commodities. Isso pode ser muito ruim para o agronegócio de Mato Grosso. Ontem é que eu vi a maior liderança do agronegócio aqui, o ex-governador Brairo Maggi, ter claramente a noção do problema e dizer que o governo Bolsonaro vai prejudicar e muito o estado de Mato Grosso e o Brasil se insistir nessa determinação de cobrar impostos para exportação. Se for cobrar impostos para exportação, Mato Grosso até resolve o seu problema. Mas vai ser ruim para o Brasil, vai ser ruim para a balança de pagamentos e vai ser muito ruim para o setor produtivo do Brasil inteiro. Então, esses problemas precisam ser resolvidos. E a solução para isso, goste ou não, é a política. É isso.